Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre resistores. Muitas pessoas não sabem como usá-lo, então hoje vamos tirar todas essas dúvidas, desde o que eles são até como aplicar eles aos seus circuitos. Vamos deixar de enrolação então e falar dos resistores. Bom, mas o que são esses resistores? São esses caras aqui, ó, que parecem pezinhos de academia, com várias listrinhas coloridas desenhadas nele. Essas listras coloridas vão indicar que tipo de resistor que ele é, tá? Se ele é um resistor mais forte ou um resistor menos forte. Basicamente, o resistor é aquele cara que pisa na mangueira enquanto você está regando as plantas do seu jardim, por exemplo. Nós temos aqui uma corrente onde está passando em seu fluxo contínuo e ao adicionarmos um resistor ali, o cara que pisa na mangueira, esse fluxo diminui. Sabe quando alguém pisa na mangueira e a água começa a sair bem mais fraquinha? É isso que o resistor faz. Só que ao invés dele fazer isso com água, ele vai fazer isso com energia, tá? Então essa é uma corrente de eletricidade. Ah, professor, mas onde eu vou usar isso? Vamos lá, aqui eu tenho uma bateria. E com essa bateria eu quero acender um LED. Tá, até aí ok. Eu tenho um objeto que fornece energia e eu tenho um objeto que precisa de energia. Mas nós temos um problema aqui. Essa bateria ela é de 9 volts e 1 ampere. Só que para acender esse LED eu preciso apenas de 1,8 volts e 0,02 ampere. Se eu ligar diretamente essa bateria nesse LED, ele vai queimar, porque eu estou dando mais energia do que o LED precisa. Para isso que eu vou precisar do meu resistor. Eu vou precisar daquele cara que pisa na mangueira para que chegue menos água. Sabe quando você tem aquela planta bem delicadinha que você precisa regar com um copinho de água? Se você ligar uma mangueira de bombeiro em cima dessa planta, você vai destruir ela. Então é a mesma ideia. Você tem muita energia e você quer fornecer só um pouquinho de energia para que o LED acenda corretamente. Só que como nós temos vários tipos de resistores, nós precisamos entender como calcular antes para saber qual resistor nós vamos usar. Esse calcular serve para saber o quanto eu preciso pisar nessa mangueira, se eu preciso pisar mais fraco ou se eu preciso pisar mais forte. Para isso nós temos uma fórmula. Essa fórmula é R é igual o valor da voltagem da alimentação menos a voltagem do LED dividido pela amperagem do LED. Ou seja, a resistência é a voltagem da minha bateria menos a voltagem do meu LED, tudo isso dividido pela amperagem do meu LED, a corrente elétrica do meu LED. Nós já vimos os valores lá na tela anterior, então vamos agora substituir esses valores, começando pela voltagem da minha alimentação. É uma bateria de 9 volts, então nossa fórmula vai ficar R é igual a 9 menos a voltagem do LED dividido pela amperagem do LED. Agora nós já podemos substituir então a voltagem do LED. Nós sabemos que ela é 1,8, então a nossa fórmula vai ficar R é igual a 9 menos 1,8, tudo isso dividido pela amperagem do nosso LED. A gente também sabe qual que é a amperagem do LED, que é 0,02. Então, vamos substituir ele agora. Vai ficar R é igual a 9 menos 1,8 dividido por 0,02. Agora basta calcular, fazer os cálculos aqui. Como é que fica isso? Vamos começar aqui, ó, subtraindo 9 menos 1,8. Fazendo isso, nós vamos chegar em R é igual a 7,2 dividido por 0,02. Agora nós temos que fazer essa divisão aqui, ó, 7,2 dividido por 0,02. Vamos chegar então que R é igual a 360. Ah, professor, mas 360 é o quê? 360 ohms. Esse símbolo ali, ó, que parece uma ferradura, tá vendo? Então sempre que a gente falar de resistência, nós vamos falar de ohms. Essa é a unidade de medida para resistência. Agora nós precisamos testar se isso é verdade, se isso está funcionando. Vamos ver se esses 360 são realmente o necessário para acender um LED com uma bateria de 9 volts. Você ainda não deu um like, né? Então clica aqui embaixo, ó, em gostei. E depois se inscreve no canal, assim você não perde as próximas dicas. Valeu, pessoal! Bom, eu estou aqui no aplicativo chamado Tinkercad. Eu já fiz um outro vídeo aqui explicando como fazer a conta e usar, caso vocês não saibam como chegar até essa tela. Então eu vou deixar aqui um card mostrando esse outro vídeo, caso você não saiba. E aqui eu vou no aplicativinho Circuitos, que é interno do Tinkercad. Tá? E eu vou criar um novo circuito aqui. Então agora eu vou inserir os objetos que nós colocamos lá no nosso cálculo. E estes foram uma bateria de 9 volts,
e um LED. Posso colocar também aqui e já deixar de lado um resistor, porque nós precisaremos usá-lo. Vamos tentar acender o LED direto com a nossa bateria de 9 volts para ver o que acontece? Aqui no nosso LED, a gente tem que essa perninha torta aqui, ela vai ser a nossa perninha positiva. Essa perninha aqui reta, ela é a nossa perninha negativa, tá? Então, só tomar cuidado porque na bateria aqui ela está invertida. O nosso preto aqui da bateria é o negativo e o vermelho é o nosso positivo aqui. Vamos girar essa bateria aqui para deixar ela no sentido certo. Vou girar aqui também o nosso LED. Porque assim fica certinho, ó. Vou sair com o cabinho aqui do nosso LED. E ligar no negativo. E esse aqui vou sair com o cabinho e ligar no nosso positivo. Vou trocar as cores aqui. Normalmente o positivo nós representamos pela cor vermelha. E o negativo nós representamos pela cor preta. O que acontece aqui se a gente iniciar a simulação, ó? Olha o nosso LED. Ele aparece com uma explosãozinha aqui, ó. A corrente no LED atual é de 915 mA, ou seja, quase 1 ampere. Enquanto o máximo absoluto é de 20 mA, ou seja, 0,02 ampere. Então o nosso LED queima nessa situação. O que a gente precisa? De um resistor, ó. Vamos inserir então um resistor aqui no nosso circuito. Vamos parar essa simulação. E agora inserir esse nosso resistor. A gente tem que colocar um resistor aqui, ó. Então o primeiro passo é destruir esse fiozinho aqui. Vamos excluir ele. O resistor, pessoal, não tem polaridade. Então tanto faz se ele vai estar desse lado ou se ele vai estar do outro lado. Eu posso girar ele aqui à vontade. Então, eu vou ligar o meu positivo aqui no resistor e do outro lado vai sair o positivo já com a resistência para o meu LED. Só que no resistor eu tenho que colocar a quantidade de ohms que nós calculamos lá no nosso exemplo. Então a gente troca aqui de kilo-ohm para ohm e troca aqui para 360, que foi o valor que nós calculamos lá. Ao iniciar a simulação, a gente pode ver que o nosso LED acende normalmente. Eu posso trocar aqui, ó, os valores de resistência para ver o que acontece. Se eu colocar só 100 ohms, ele já aparece uma advertência aqui, ó. A corrente do LED atual é de 65 mA, enquanto o máximo recomendado é de 20 mA. A vida útil do seu LED pode ser reduzida, ou seja, ele vai acender, mas provavelmente ele vai queimar super rápido. Se eu colocar menos, se eu colocar tipo 20, ele queima, ele já queima direto, tá muito acima do recomendado. Se eu colocar 50, ele também queima direto. Ah, e se eu colocar 700, professor, colocar acima do necessário? Coloquei 700, ele vai acender, só que ele começa a acender mais fraco. Se eu colocar 1000, ele começa a reduzir o brilho do LED. Ó. Se eu colocar 10.000, percebe que o brilho do LED vai diminuindo. Se eu colocar 100.000, ele praticamente não acende. Tá bom? Então a resistência vai aumentando, vai diminuindo a quantidade de energia. Então a gente calcula para quê? Para que o LED tenha o seu brilho máximo sem que corra riscos. O ideal aqui então é que usemos então 360 ohms, tá? É assim que a gente faz o cálculo, é assim que a gente acende um LED sem correr riscos de que ele queime ou de que ele fique muito fraco. É assim que a gente usa então os resistores. Ei, você sabe quem sou eu? Eu sou a Caveirinha do Escola Maker. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, clique aqui embaixo em inscrever-se. Também curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante também que você não esqueça de ativar o sininho. Até mais, tchau!